bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui o convite, né? E é uma grande honra estar aqui do lado de dois grandes profissionais do mercado, o varejista, o Alexandre e o Antônio. Traremos aqui um debate bastante rico, porque nós estamos de frente aqui com um tema bastante relevante, né? É um tema de alto impacto na economia brasileira, no mercado brasileiro e, sobretudo, traz um alto impacto também para o varejo. Mas antes da gente debater, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Ricardo Ramos, estou como diretor de logística do Grupo Carrefour. Estou há 27 anos nessa jornada de varejo, tenho como formação a economia e supply chain, tenho mestrado em supply chain, mas eu gosto de falar que, na verdade, eu sou um varejista especializado em supply. O Carrefour, ontem nós vimos aqui na apresentação, né, batemos lá 120 bilhões de venda pelo 10º ano consecutivo, lideramos aqui o varejo brasileiro, mas o que nos traz um grande orgulho, um orgulho danado, o quanto que a gente, de fato, impacta a vida das pessoas, sobretudo os 120 mil colaboradores que estão abaixo da companhia ali, estão junto com a gente nessa jornada. Enfim, Alexandre, se você pudesse apresentar um pouquinho, depois o Antônio, por gentileza. Olá, bom dia a todos. Obrigado aí, Ricardo. Antônio aí também para estar junto com nós numa discussão importante aqui do temas relevantes do setor. Agradecer a Abras também pelo convite. Eu sou Alexandre Quadros, sou diretor-geral do Grupo Coque. Ontem, no ranking também, acabamos subindo 2 posições no ranking. Somos a 8ª maior rede e estou na companhia já há 16 anos. Também tenho formação na área contábil, financeira, controladoria, né? Mas já no segmento de varejo já há 27 anos. Né? Também sou um varejista com algumas especializações. Né? Então, agradeço aí pela oportunidade de nós estar conversando hoje aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Carlos Rodrigues. Tenho praticamente 20 anos de varejo. Sou matemático de formação. Extremamente apaixonado pelos números do nosso setor, né? Principalmente aqueles que se transformam em resultado na gôndola. Minha trajetória, passei pelo Pão de Açúcar, começo da formação, depois pela C&A, pela Cacau Show, pela Andorinha, e hoje eu sou CFO do Supermercados Pague Menos, né? Uma rede que configura aqui no ranking da Abras, 28ª posição, ontem subimos inclusive 2 também. Somos uma rede com 40 lojas no interior de São Paulo, um complexo administrativo de mais de 250 mil metros quadrados, com um dos entrepostos de carnes mais reconhecidos do estado, uma central de panificação. Estamos presentes em 21 cidades do estado, somos 8 mil colaboradores que todos os dias estão engajados em preparar a nossa loja para que o cliente que entre lá tenha a melhor experiência a cada compra. Então esse é um pouco da minha trajetória. Estou muito feliz pelo convite, espero poder contribuir aqui nesses temas de finanças que a gente sabe que, na maioria das vezes, não são os mais legais do nosso negócio, né? Nosso negócio é comprar e vender, atender o cliente, mas tem um número muito importante, porque no final do dia é o ciclo financeiro e o caixa que importa para cada um de nós, tá bom? Bom painel para nós. Obrigado. Perfeito, Antônio. E bacana que, apesar de não ser um tema legal de se falar, mas ele é fundamental. Estamos aqui, na verdade, não como concorrentes, mas como parceiros. Temos aqui uma contribuição importante para trazer para o nosso grupo, para a sociedade. E o tema está correlacionado ao ciclo financeiro e capital de giro, e é sobre o contexto da nova reforma tributária. Então, para começar aqui o debate, e eu queria começar por ti, Alexandre, como venceremos os principais desafios relativos à gestão do ciclo financeiro e de capital de giro no contexto da reforma tributária, mas queria que você explorasse um pouco sobre os desafios, sobre soluções adotadas ou sugestões, e quais são os indicadores que comporão o KPI de performance para a gente poder monitorar esse tema. Bom, quem atua na área financeira de um varejista sempre está preocupado com o capital de giro, preocupado sempre com o caixa da companhia, né? E o varejista, quando ele está
Eu digo que o varejista quebra não por falta de lucro, ele quebra por falta de caixa. São coisas diferentes, né? Quem atua na área financeira, historicamente, tem um foco muito grande nessa questão de proteção do caixa, proteção do capital de giro da companhia. A reforma, eu acho que é só mais um evento que acontece, né, para quem está muito tempo no varejo. É mais um evento, é mais uma situação que está acontecendo que a gente vai ter que se adaptar e se moldar a isso, sem perder o foco no capital de giro, na proteção do caixa da companhia, né? Então, de forma prática, né, eu diria o seguinte: primeira coisa, a empresa tem que estar muito bem preparada, assessorada, com sistemas. Vamos imaginar que todo mundo já superou essa etapa, que esteja já tudo parte de sistema, equipe treinada, enfim. E aí tem a questão comercial, que o comprador ele precisa agora entender um pouco mais de tributos, de questão fiscal, enfim, que precisa correr com isso, que ainda não está com isso ainda bem alinhado. Mas, de modo geral, eu vejo que, e uma coisa que nós adotamos lá na companhia já há muitos anos, a gente faz uma medição por fornecedor de quanto cada fornecedor custa para operar com nós, né? Então, nós temos lá uma medição, por exemplo, dos princípios básicos de uma necessidade de capital de giro, que é prazo de cobertura de estoque, né? Quanto tempo eu estou estocado com aquele fornecedor, qual é o prazo de pagamento que eu tenho com ele, e o prazo que eu financio o cliente é o mesmo prazo para todos os fornecedores, né? Independente. Então, a gente faz esse acompanhamento muito na ponta do lápis, todos os meses. A gente olha isso, inclusive, em reuniões de conselho. Porque a discussão que está vindo aí da reforma tributária, principalmente sobre a questão da retenção dos tributos no momento da transição, da operação de venda, né? Em meios de pagamento que passam pelo Banco Central, que é o caso do cartão, Pix, enfim. Qual é o impacto que isso vai gerar na empresa? Independente desse impacto, que eu entendo que as empresas empresas menores com menos disponibilidade financeira devem sofrer mais, né? Mas eu entendo que a proteção, a gente tem que nunca tirar o olho da proteção do caixa, ou seja, essa conta que nós temos que fazer por fornecedor, quanto cada fornecedor custa para operar com o varejista, ela precisa ser sentada com o fornecedor e discutir junto com ele, né? No final das contas, o varejista precisa, de forma muito prática, dividir essa conta com o fornecedor. Não existe outro caminho, né? O varejo depende de capital de giro, então a gente precisa, fornecedor a fornecedor, qual é o custo que eu tenho com ele de estar estocado. Se eu estou estocado com ele com 40 dias, eu pago ele em 21, mais o tempo que eu tenho que financiar o cliente, aí a conta já começa a não fechar. E se não está fechando agora, depois que a reforma estiver em pleno funcionamento, a conta vai ficar pior ainda. Então eu sugiro que seja corrido o quanto antes para sentar com os fornecedores e começar a fazer esse encontro de contas assim para sofrer menos lá na frente. Perfeito. E sua visão, Antônio? Bom, claro, concordo aqui super com o que o nosso colega colocou, super importante. Mas vamos um passinho antes, né? As dificuldades do nosso negócio, ele é do dia a dia. Nosso negócio é um negócio de muita velocidade. Então, quando a gente olha para uma geração de caixa ou para um caixa sustentável, eu volto um pouco antes. Eu volto para aquela linha do EBITDA. Então, eu acho que nosso papel, né, principalmente nosso de finanças, é ter primeiro um painel bem acurado. Garantir que nossas equipes estão realmente contabilizando o que é correto, para que a gente conheça bem os nossos indicadores. Indicadores de margem, de despesa, né, nossos indicadores de lucratividade, para que nosso EBITDA seja um EBITDA sustentável. Então, uma operação que não gera, né, a gente fala, o negócio nosso não quebra no lucro, mas quebra no caixa. Mas tendo um EBITDA que é onde é a primeira fonte de geração de receita, para mim é um indicador extremamente relevante. E nosso papel como finanças é transformar a EBITDA em caixa. Que qual é a maior conversão que a gente consegue fazer disso? Dado que o nosso negócio é comprar e vender, né, como que a gente ajusta isso? E passa por esse ajuste realmente de prazos, né, e pagamento, e categorias. E o detalhe disso, né, porque a gente olha num número mais macro, mas ter o detalhe daquela categoria e estar muito alinhado com o comercial é extremamente importante. Então eu diria que, dado o cenário de reforma tributária, que ele vem se acelerando, mas de uma forma que a gente não tem clareza do todo ainda. Coisas novas surgem todos os dias. A palavra do jogo seria negociação, de fato. Que negociação? Nossos times comerciais, junto com a indústria,
apoiados pelos números financeiros, para que gerem a maior agilidade sobre isso, né? E conhecer bem os seus indicadores. A gente teve recentemente aí os itens no final do ano que deixaram de ter substituição tributária. Isso impacta nossa venda líquida direto. Ou seja, se eu não conhecer bem minhas taxas do P&L, eu perdi referência. Uma alíquota média de 6,5 passou a ser 9. Se as taxas se mantiverem, nós temos um problema de geração de EBITDA. Então, conhecer bem os indicadores é a minha primeira dica. Segundo, monitorá-los bem. Porque a partir das notas que a reforma for trazendo, nós sabemos aonde está o nosso controle e a partir daqueles controles a gente vai tomando as ações. E essas ações vão acontecer, na sua maioria das vezes, no comercial. No comercial com a indústria. Então, uma segunda dica aqui, tenham boas ferramentas para registro e apuração desses acordos. Porque os acordos comerciais firmados entre varejistas e indústrias, eles precisam ser bem apurados. Além de bem apurados, eles precisam ser bem documentados, porque ambos lados mudam, e com uma velocidade que a reforma vai requerer de cada um de nós. Esses pilares montados, a gente consegue dar os próximos passos, que pode ser que tenha o split payment, e a gente fala, olha, mudou o prazo de pagamento. Como eu ajusto isso com o meu fornecedor? E olhando a agilidade desse processo, né, eu sempre digo, fortaleça as relações com os seus parceiros. Porque os bons negócios são aqueles que são bons para os varejistas, são bons para os fornecedores e principalmente são bons para os clientes. Porque esse é um jogo onde todo mundo precisa ganhar. Se a gente tiver um cabo de guerra de um lado ou do outro, vamos passar por uma reforma um pouco mais sofrida. Então eu acho que prezar pelos bons relacionamentos, a palavra do jogo para mim vai ser negociação, e negociação que seja um ciclo virtuoso para todos os que participam dela, gerando um bom negócio. Dentro dessas, olhamos para isso e o caixa está numa condição saudável, tem uma operação que nos ajuda, inclusive aqui, que são operações de antecipação de recebíveis. Quando a gente consegue estruturar isso, ajustamos os prazos e damos essa oportunidade também para a indústria, porque, né, entre nós, é muito mais fácil a indústria nos ver como um parceiro financeiro do que para um terceiro elemento, que é um banco com juros altíssimos nessa conta. Isso também gera um dinheiro que melhora o nosso capital de giro e gera uma consistência um pouco melhor para o nosso negócio. Então, em linhas gerais, eu acho que é um pouco desse cenário, né? Atenção para cima, onde é o nosso core, compra, venda, despesas, gera um caixa saudável, um EBITDA que seja pujante. E o papel de finanças é, ajustando entre os prazos, como a gente falou aqui, e com as nuances do negócio, transformar EBITDA em caixa livre. Caixa livre você consegue gerar receitas financeiras que otimizam o nosso processo. Então, em linhas gerais, é um pouco disso que eu vejo. Bacana. E assim, né? Só para trazer alguns contextos complementares aqui do que foi discutido até agora, a reforma tributária ela traz uma reformulação completa na lógica do que a gente tem hoje como crédito tributário, né? Então a gente olha isso hoje como um papel de finanças, né? Uma visão mais contábil do negócio. E já olhando para frente, e o para frente chama atenção, porque o para frente não é, por mais que a gente fale 2033, a reforma na verdade já começou. Então o trabalho das empresas precisa startar. Quem não começou já está um pouco atrasado, mas dá tempo ainda de recuperar. Isso vem de um ajuste importante, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista operacional. E isso, de fato, tem que estar na estratégia da companhia. Acho que talvez o grande alerta é isso. Não dá para tratar mais como um caso isolado, né, em que finanças e o contábil têm que se preocupar com isso, mas isso mexe em toda a estrutura varejista, toda a estrutura, sem exceção. Passa desde a supply até o alto nível de um Comex, de uma companhia. Tudo muda, né? E é legal porque, assim, legal, na verdade, ao mesmo tempo assustador, porque se bem gerido, isso pode trazer uma competitividade importante, pode ser uma vantagem competitiva para a companhia, mas se mal gerido, isso pode necessariamente ser talvez a ruína de um grande varejista. Talvez nosso grande ponto de atenção na nossa gestão, e vocês mencionaram bem isso, é justamente o caixa. Então a gente pode ter crescimento de faturamento, até podemos ter resultado, mas sem caixa você não consegue sobreviver hoje. Então acho que fica uma lição aqui para as empresas
E um aviso, né, para quem ainda não embarcou nessa jornada, embarque o quanto antes. Falamos aqui sobre fornecedor, falamos aqui sobre sistemas de controle, KPIs. Supply chain ela é super importante nessa jornada, porque estoques também passa a ser um fator fundamental para que a gente consiga ter um capital de giro e um fluxo de caixa mais adequado. Então, ter ferramentas adequadas, ter a boa relação com a indústria, porque essa forma que a gente hoje tem de negócio com a indústria muda radicalmente, vocês também mencionaram, mas essa conversa já precisa começar. Não adianta esperar daqui a 2, 3 anos para iniciar a conversa, porque daqui a 2, 3 anos já vai estar, na verdade, sendo implantado a nova reforma, né? Mas legal. Alexandre, agora vamos explorar um pouco, a gente fala muito sobre IA, né? Acho que IA é um tema que está sempre em voga, mas mais do que nunca agora, IA está em todos os lugares. Como é que IA pode ajudar a gente nessa jornada? E se de alguma forma hoje, lá na COC, IA de alguma forma ajuda vocês? Quais são as vantagens, quais são os desafios também da empresa ou do mercado quando a gente olha essa ferramenta para nos ajudar e nos apoiar nessa questão do ciclo do caixa, do ciclo financeiro, fluxo de caixa, nesse contexto da reforma tributária? Bom, a IA é algo que vem na discussão em qualquer evento, qualquer conversa, a gente fala de IA, mas eu acho que assim, a gente tem que ter bastante discernimento na aplicação da IA. Tem muita ferramenta surgindo, né? Eu acho que a gente ainda está muito incipiente ainda nessa discussão. Eu acho que vai aparecer ainda muita ferramenta. Hoje, a gente vinha falando antes, né, Ricardo? Você hoje, se você fazer uma aquisição de uma ferramenta hoje, você não sabe se da semana que vem não nasce uma outra ferramenta melhor, mais barata, faz melhor, enfim. Nós temos lá na empresa várias iniciativas de uso de IA, vem sendo usado na área de marketing, para geração de conteúdo, para criação de vídeos, e aí custo infinitamente menor para você fazer esse tipo de coisa dentro do marketing. A gente veio usando em outras áreas, como lançamento de notas que não são produtos de revenda, né? Toda aquela compra que não é revenda, então já existe lá uma ferramenta de IA que ela faz a leitura da imagem da nota fiscal, já lança, enfim. Tem várias iniciativas que estão nascendo, assim como várias empresas têm feito isso. Mas ainda são iniciativas pequenas, acho que com o tempo isso vai crescer muito. Até chegar um momento que os agentes, aí sim, os agentes de IA, a gente entrar na era dos agentes, aí sim eu acho que vai ganhar força, vai ganhar volume, né? Isso vai mudar o ponteiro mesmo do negócio. Como a gente sempre fala, eu acho que ela vai potencializar muito o trabalho de quem der foco nisso, então, porque já tem muita ferramenta disponível, né? Eu lá na empresa eu falo com frequência que eu acredito que hoje nós precisaríamos ter pelo menos 1/3 a menos de gente no escritório do que nós temos. Eu ainda não sei quais são as ferramentas que precisaria implantar para isso acontecer, mas eu acredito que já existe ferramenta disponível que faça com que isso aconteça. A gente só tem que achar qual é a ferramenta certa ou as ferramentas, né? Mas a gente também tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente ainda não tem o cadastro do produto correto, a gente ainda tem uma mão papaya vendendo em quilo, ou Formosa vendendo em unidade e vice-versa, né? E a gente quer falar de IA, mas nem o cadastro está certo ainda, né? Então acho que a gente tem que olhar assim para a IA, tem muita coisa surgindo, aparecendo e tal, mas o básico, eu acho que nós nunca podemos abrir mão do básico. O Antônio falou um negócio interessante assim, fundamental, eu diria, que é a primeira coisa, assim, tem muito varejista que ainda não tem certeza do EBITDA que ele gerou, né? E depois que ele tem a certeza, vem o próximo passo, que ele vê quanto é que disso converte em caixa de verdade, né? Porque às vezes boa parte disso é para pagar juro, né? Ou às vezes todo esse EBITDA que ele gerou, ele converte em prazo de pagamento curto do fornecedor, financiando muito o cliente, ou às vezes se estocando de algo que ele não precisa, né? Eu acho que independente da reforma tributária, independente da IA, eu acho que a gente precisa rentabilizar o nosso negócio. Por que nós temos que aceitar
eu não sei se eu posso falar o fornecedor aqui, mas por que a gente tem que aceitar a Ambev nos vender o volume que ela quer, no preço que ela quer, fazer nós vender o produto na ponta no preço que ela decide, para nós ficar com 10% de margem e ela fazer 33% de EBITDA, que nem ela fez no ano passado? Essa conta não está certa, né? Então o varejo, né, tem que brigar muito por rentabilidade. Nós temos um capital empregado muito grande e a gente precisa que o negócio gire, o nosso negócio depende de capital de giro e o básico precisa ser muito bem feito, né? Perfeito. Antônio, é contigo. Muito bem. Bom, quando a gente olha para a IA, obviamente todos os fóruns estão falando disso hoje, né? Mas eu olho para isso e a gente tem algumas iniciativas lá. Iniciativas iniciais, muito parecidas aqui com o Alexandre falou, né? A gente tem no saque, a gente tem o robozinho de cobrança, a gente tem as de lançamento de notas automatizados, mas a minha visão é um pouco diferente desse assunto todo, né? Óbvio, a gente está aprendendo algo que está muito no começo ainda, mas a gente não tem o básico de fato. Então, eu acho que da primeira dica desse assunto, né? As empresas precisam, antes de olhar as ferramentas de mercado, ter uma base sólida de dados. Então, eu diria, invista primeiro no seu data lake. Use esse negócio. Crie essa grande piscina que vai gerir, vai ter os dados da companhia para que as ferramentas possam beber desses dados e gerar, de fato, as inteligências do processo. E aí, um fato que a gente tem que refletir. Pôr IA nas nossas rotinas não é automatizar os processos que a gente faz. Porque se a gente for automatizar processos que a gente faz, vamos pegar com um exemplo aqui. Até uns dias atrás, nós discávamos nos números dos nossos celulares. Se a gente colocasse uma IA para automatizar isso, ela ia discar mais rápido os números que a gente queria. Quando, na verdade, a gente precisa dar um comando de voz. Ligue para não sei quem. Ou seja, a tecnologia de IA, ela vai ser muito disruptiva. Ela precisa mudar a forma com que fazemos as coisas, não automatizar as coisas que a gente faz. Porque uma coisa é certa no nosso negócio, né? Como eu falei no começo, a gente compra e vende comida. A gente está muito empenhado em dar a melhor experiência para o cliente, de ter uma mão certa, a carne cortada, o pão quentinho. É o core desse negócio, do varejo alimentar nosso. E a retaguarda geralmente é um segundo plano. É o back-office que custa mais, que tem um pouco menos de investimento, porque não é do negócio. Essa lógica deve mudar. Essa lógica mudando, uma coisa eu posso afirmar. Os processos que nos trouxeram até aqui não vão ser os processos que vão nos levar para frente com o uso de tecnologia. Porque a IA vai fazer novos processos. Os profissionais que estão chegando no mercado agora com essa cabeça digital, ele não pensa em como automatizar o processo. Ele pergunta se o processo precisa ser feito e se ele precisa ser feito, como eu faço ele de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida. Então, esse vai ser o conceito. Essa vai ser a mentalidade que a gente deve aplicar a IA no nosso dia a dia. Como rever os processos existentes de forma que eles fiquem realmente eficientes, concentrados numa base de dados robusta que consiga responder às grandes perguntas que a gente quer. Porque no final da história, o que todo varejista quer? O produto certo, na hora certa, com o melhor preço, que o cliente compre, passe rápido no caixa e seja feliz. Esse é o nosso modelo. Então, como a gente vai trazer o nosso tradicional para algo inovador, sem ter uma base sólida de dados, isso não é viável. E aí ficam várias pequenas iniciativas orbitais de vários pequenos robozinhos que ficam automatizando o processo que a gente tem. E aí não vai trazer a eficiência operacional e a rentabilidade de fato que a gente quer buscar com esse produto de IA ainda. Então, esse é um pouco da minha visão sobre isso. Posso fazer só um comentário? Claro. Você me lembrou de um negócio que eu escutei, acho que é interessante. Na empresa nós temos que ter sempre uma pessoa, algumas pessoas que são preguiçosas e inteligentes ao mesmo tempo. Aí você pega um trabalho chato, repetitivo, difícil de fazer e dá na mão dela. Como ela é preguiçosa e inteligente, ela vai achar um jeito automatizado, mais rápido, mais fácil, mais barato, mais simples para fazer, para ela ficar mais tempo sem fazer nada. E é interessante que vocês trazem com relação a IA, e eu concordo muito com relação a não tem uma fórmula mágica, nem uma solução pronta hoje de mercado que a gente vai utilizar e vai ser padrão para todo mundo. Conhecer a sua companhia e os seus desafios é fundamental. E cada companhia, apesar da sua semelhança, tem desafios diferentes, tem fortalezas diferentes. A minha proposição aqui sobre IA é muito mais o quanto que nossos sistemas, as nossas áreas estão hoje desintegradas, comercial trabalhando de forma isolada, logística também trabalhando de forma isolada, o financeiro também trabalhando de forma isolada, e como que a IA pode conectar todos esses órgãos da companhia, porque a reforma tributária vai provocar isso.
Então, não existirá, sem dúvida nenhuma, uma empresa eficiente, sem comercial, sem logística, sem tributário e finanças, trabalharem junto nesse novo desenho. Eu acho que pode trazer muita contribuição e acho que fica o desafio para os executivos procurar no mercado as melhores soluções. Tem muitas coisas já disponível, coisas que custam alguns milhares de reais, outros milhões de reais ou de dólares, mas tem muita coisa, né? O Alexandre comentou, foi na feira lá em Nova York esse ano, já tem bastante coisa bacana lá de cases sendo produzidos lá fora. Acho que talvez o grande desafio para a gente no mercado nosso altamente competitivo, com margem muito baixa, como que a gente traz essas soluções para o Brasil de forma que também seja sustentável para o negócio, né? Bem, pessoal, parece que não, mas o tempo está acabando. Gostaria aqui de trazer o Antônio e Alexandre, eu acho que são nossas contribuições finais, mas eu queria primeiro dar espaço aqui para você, Alexandre, por gentileza, on time, né, como temos que ser. Quais são suas considerações finais com relação ao tema? Fica à vontade, viu? Acho que é um pouco, vou falar um pouco mais resumido do que a gente já falou aqui, né? A reforma a gente tem que encarar como apenas, não apenas por ser simples, mas apenas um novo desafio, como tantos que já surgiram, que já aconteceu, né? E a gente vai ter que aprender a lidar com ele, né? Com ela. Sempre quando acontece uma mudança estrutural como essa está acontecendo, assim como acontecem nos nossos estados, produtos que viram tributado, muda a alíquota do ICMS, vira substituição, sai da substituição, volta. Eu acredito que com a reforma implementada isso tudo vai continuar mudando, porque o Brasil é assim, a cultura é assim. Então não adianta a gente achar que a reforma vai funcionar, implementou, pronto, agora acabou as mudanças. Não, eu acho que vai continuar mudando. O Brasil é assim, o ambiente do Brasil é assim, então é difícil de mudar quando o ambiente não muda. Mas o que a gente tem que ter é os cuidados do dia a dia. Toda vez que tem uma mudança, como é a reforma, primeira coisa, mapeia a sua margem em todos os fornecedores, mapeia até o EBITDA de cada fornecedor. Quando você começar a rodar com ele dentro da reforma, veja se a nova margem, está batendo com a margem anterior, para saber se você está perdendo ou está ganhando. A conversa com o fornecedor tem que ser franca. A primeira conversa com o fornecedor é dizer o seguinte: olha, a subida de preço na ponta é o último recurso. Isso não tá fora da conversa agora. O negócio é a gente preservar as margens, pelo menos, que tínhamos antes, ou até ganhos de sinergia, sentando e conversando com essas questões até de crédito de imposto, enfim, tudo isso. Eu acho que o que a gente não pode é achar que nós temos que repassar para o consumidor final pagar a conta. Eu acho que não é esse o caminho. O caminho é nós rentabilizar, porque o mercado está cada vez mais competitivo, muitas lojas abrindo, baixar preço é algo que virou trivial, né? E muita empresa baixando preço sem fazer conta. Então, acho que esses são os cuidados aí que a gente tem que ter e ficar no radar no dia a dia. Obrigado, Alexandre. Quer fazer algum agradecimento? Agradecer o convite, né, da Abras, aí, a oportunidade de estar aqui com vocês e ficar à disposição sempre que quiserem. Obrigado. E você, Antônio? Bom, eu acredito, né, na reforma tributária. Eu acho que depois desse turbilhão todo nós vamos sair na outra ponta muito melhores. Óbvio, a regra do jogo vai mudar, né? As guerras fiscais entre os estados devem se diminuírem bastante. O que realmente vai aflorar vai ser a competitividade de cada formato de negócio. Mas dado que as incertezas ainda se alongam e que os momentos de transição ainda vão ser bastante recorrentes e que o nosso negócio é de fato comprar e vender, então a minha principal dica é: afinem mais os relacionamentos entre fornecedores e varejistas, criem as melhores estratégias, sejam parceiros, porque só vamos sair do outro lado todo mundo junto para não ter que aumentar lá o preço para o consumidor na outra ponta, se todos estiverem dispostos a dar o melhor de si. Se todos estiverem dispostos a pegar a tua fatia de responsabilidade nesse projeto e de uma forma junta, de uma forma parceira, atravessar por esse processo, que não é um processo simples para ninguém, né? E para a gente ter a certeza que nós estamos
alinhados com isso, é olhar para os nossos números, né? Como o Alexandre falou aqui. O EBITDA por fornecedor, por exemplo, cara, contra os números não tem discussão, né? Então os números eles falam, eles se traduzem no negócio e estar alinhado com a perspectiva é a nossa principal missão, né? E lembrando, né, que o bom negócio ele é bom para o cliente, para o fornecedor e para o varejista. Então, olhando por essa ótica, acho que todos nós tendemos a melhorar e o nosso negócio tende a melhorar como negócio de fato. Tá bom? Esse é minha contribuição. Muito obrigado pelo convite. Né? Fico super feliz. Acho que é uma pauta importante para o nosso segmento, embora pouco explorada, mas espero ter podido contribuir aqui e que Deus nos abençoe passar por essa missão e chegar no final dela com sucesso. Muito obrigado. Bem, aqui, primeiramente, agradecer aqui o palco, o Alexandre e o Antônio. Aprendi muito com vocês hoje. Infelizmente, o tempo é curto, né? E o tema é super longo, né? Mas acho que a gente conseguiu passar bem aqui por os pontos talvez mais relevantes. O meu grande ponto aqui, só para deixar minha última contribuição, a gente acabou não falando muito sobre isso durante o nosso discurso aqui, mas colaboração acho que é a palavra que a gente precisa guardar, porque a gente só vai conseguir sair melhor do outro lado se de fato houver colaboração. O que a gente está fazendo aqui é colaboração, a relação nossa com a indústria vai ter que ser uma relação colaborativa, e se alguém tiver talvez a missão de não ser colaborativo, eu acho que aí a gente acaba causando uma distorção e acho que no final não fica bom para ninguém o final dessa reforma. Obrigado novamente, obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. Agradeço aqui novamente a Abras e fiquem com Deus. Obrigado.